Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, sou a professora Silma, sou professora de língua portuguesa. Esta aula é para os estudantes do 6º ano. O tema da aula de hoje é notícias esportivas online, fato ou opinião? Então nós vamos trabalhar com notícias esportivas que são publicadas na internet, tá? E vamos verificar o que é fato e o que é opinião. O que é fato? Fato é tudo aquilo que acontece. E a opinião é a interpretação do fato, a opinião é o ponto de vista que você tem sobre aquilo que aconteceu. Eu trouxe dois conceitos para vocês, O conceito de fato é o acontecimento observável, é aquilo que a notícia vai relatar e que se apresenta a todos como algo que ocorreu e pôde ser observado. Já a opinião é de caráter mais individual e subjetivo. É aquilo que julgamos ser a verdade naquilo que observamos. Passa por nosso juízo crítico por meio daquilo que acreditamos. Usamos nossos valores e experiências para realizar esse julgamento. Tomar um partido ou um posicionamento frente a um fato ou acontecimento. Então, o fato é objetivo e a opinião é subjetiva, porque a opinião é individual, cada um tem a sua opinião, está bem? Nós vamos ler essa notícia, olha que interessante, ela é interessante desde o título. Time de Reina desperdiça e Reinaldo reina no Morumbi. Por que é interessante? Por causa do jogo de palavras que o autor utiliza. Tá? Olha lá, reina se referindo a um nome próprio, reina aqui se referindo ao verbo reinar, e ainda temos Reinaldo, que é outro nome que parece ser derivado de reina. Tá? Nós temos aqui o suporte onde foi publicada essa notícia, é do blog de Milton Neves. Nós temos aqui também uma fotografia que nos diz muito, do que está acontecendo, porque veja bem, pessoas, em euforia, bastante animadas, mãos para cima, Então, dá para perceber que o jogo está sendo bastante interessante, pelo entusiasmo das pessoas. Então, vamos ler o texto. São Paulo 1 e Ceará 0. Mais uma vez aconteceu o que previ. Não tem jeito, gente. Só falta comprovação científica. Mas toda vez que um time pequeno está segurando com unhas e dentes um empate e perde um gol, o time grande vai lá, marca e vence a partida. É sempre assim. Alguém pode estar aí em casa pensando, mas não é uma notícia? E o autor começa emitindo uma opinião, mas é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Fato e opinião, a opinião na notícia. Ele começa já emitindo uma opinião sobre o jogo, tá? E eu sei que está acontecendo isso, porque veja bem, olha as palavras que ele utiliza. Não tem jeito, gente, só falta comprovação, olha ao final aqui, é sempre assim. Aí ele continua, o São Paulo começou o jogo avassalador até que o Ceará fechou a casinha no primeiro tempo. Agora ele já está contando o fato, mas mesmo no momento de contar o fato, vocês podem observar que ele faz uma avaliação do jogo, quando ele diz jogo avassalador, para vocês verem como, eu já disse em outros momentos para vocês, como os adjetivos emitem a posição de quem escreve, E aqui dá para perceber isso, o jogo avassalador, Tá, o Vozão dominava psicologicamente o duelo, só que esqueceu algo fundamental, fazer falta no Reinaldo fora da área. Uma pena. Olha aí a opinião dele novamente. Já na segunda etapa, o Milton aqui provou que sabe tudo de bola. O colombiano Reina entrou, Leandro Carvalho perdeu um gol cara a cara com Sidão. E instantes depois, gravei. Em 9 minutos e meio, o tricolor abre o placar. Dito e feito, Reinaldo começou uma jogada espetacular. Acionou o Diego Souza e deixou tudo pronto para Bruno Pérez, que fez 1-0. Para a alegria da multidão são paulina que lotou o Morumbi. Resultado importante
para a liderança do São Paulo, que foi salvo por Sidão, Reinaldo e Bruno Pérez nesse gélido domingo. Por que eu enfatizei o importante? Porque esse adjetivo também está emitindo uma opinião que ele tem acerca do resultado do jogo. Bom, não coloquei algumas questões para a nossa análise. No texto de Milton Neves, há apenas fatos? Durante a leitura eu mostrei para vocês que não, tá? Ele não conta apenas o fato, mas ele também emite opinião, tá? Por várias vezes. E depois nós vamos conversar um pouco melhor sobre isso. Há momentos em que ele se posiciona sobre o que relata? Sim. Quando ele usa os adjetivos, por exemplo, né, ele está se posicionando durante o relato do fato. E aqui, os adjetivos avassalador no segundo e importante no terceiro parágrafos trazem qual ideia? Vamos voltar ao texto onde temos esses adjetivos, no anterior. Então, olha, começou o jogo avassalador. É como se ele estivesse fazendo uma avaliação do jogo, tá? E lá no final da notícia, quando ele diz resultado importante, também ele está fazendo uma avaliação, ele está emitindo um juízo de valor, tá? Então, continuando, o próximo, vocês já observaram que nas notícias online, logo depois, sempre tem espaço para comentários, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês verem, tá? Então, depois dessa notícia, aparecem alguns comentários, tá? E aqui faz um comentário falando sobre o juiz, aqui fala sobre o jogo, aí o outro já fala sobre a pessoa que publicou a notícia, né? Tem uns que falam sobre o blog, tem mais um outro, tá? Na verdade, havia vários comentários, né? Eu trouxe alguns para vocês verem. Então, interessante é que os comentários deveriam ser feitos sobre o jogo, mas alguns se referem também à pessoa que escreve, tá? Falam muito sobre as piadinhas que ele gosta de usar, né, enquanto noticia algum jogo. E aqui, onde mais encontramos opiniões sobre o fato relatado nessa notícia? Então, nós vimos que a opinião não está apenas dentro da notícia, ela está nos comentários que vem depois, isso na notícia online, certo? E está também, olha só que interessante, vamos voltar ao texto, lá onde está aquela imagem, tá? Veja bem, eu já tinha comentado alguma coisa, mas nós vamos falar novamente para vocês perceberem que até a imagem pode estar emitindo uma opinião, tá? Porque a euforia, o entusiasmo dos torcedores demonstra o quê? Que para eles está sendo um jogo avassalador, né? Um jogaço, né? Como vocês costumam dizer. Então, a aula de hoje foi para vocês perceberem a importância da opinião, observarem como ela está presente nas notícias esportivas online, tá? Porque é muito comum as pessoas, enquanto escrevem o fato, darem a opinião, né, sobre aquilo que estão falando, tá? E até as imagens podem trazer opinião. E outra coisa, esses comentários, esse espaço que fica depois, que é só na notícia online, a notícia impressa não tem isso, não é? Você lê a notícia e pronto, tá? Então, você até pode depois comentar com seus coleguinhas, né, com outras pessoas que assistiram ao jogo e que gostaram, mas ali você tem, olha, são duas oportunidades que você tem, de fazer comentário e de compartilhar. Se você achou interessante e quer compartilhar aquela notícia com outras pessoas, é possível fazer isso, tá bom? E então, a nossa aula de hoje foi sobre fato e opinião em notícias esportivas online. E eu quero deixar novamente o nosso recado de sempre, tá? Os cuidados com o novo coronavírus. Não se esqueçam de se protegerem, de cuidarem das pessoas que vocês amam também. Fiquem em casa. Se precisar sair de casa, usem máscara, tá? Lavem bem as mãos, higienizem bastante, tá? Se estiverem em um lugar que não possam lavar as mãos, usem álcool em gel,
tá? Cuidado ao espirrar, tá? Cubram o nariz e boca. Mantenham os ambientes ventilados. Se você está no seu quarto, deixe a janela aberta, tá? Então tome todos esses cuidados. Cuidem-se bem, tá? Até a próxima aula. Um grande abraço. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.